parte das comemorações pelos 100 dias de governo, Bolsonaro assina revogação de decretos normativos. Pequenos empreendedores estão alcançando sucesso com negócios na área de tecnologia e finanças. No nosso quadro Rota Turística, conheça Zhangjiajie, a cidade da China onde a engenharia chama a atenção dos visitantes com construções de tirar o fôlego. Você vai acompanhar também. Atleta paralímpico de Americana é convocado para competir pela seleção brasileira como lançador de dardos em um campeonato internacional. O CNT Notícias SP está começando. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro assinou a revogação de 250 decretos normativos no governo federal. A medida faz parte das comemorações pelos 100 dias de governo. É uma espécie de faxina legislativa. Os decretos revogados diziam respeito a 15 ministérios e, na prática, já tinham perdido a validade ou estavam exauridos, de acordo com o Planalto. Segundo o governo, existem hoje 14 mil decretos numerados e 13 mil sem numeração. Os 27 mil documentos foram editados desde 1889. A meta é reduzir este montante para 5 mil regulações. Esse processo será feito em etapas. A Subsecretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que está à frente deste mapeamento, deverá entregar lotes para serem revogados a cada 3 meses. Ao final deste processo, o governo disse que vai encaminhar ao Congresso um projeto de consolidação de leis federais para simplificar a legislação. O subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil admitiu que este trabalho de levantamento de normas caducas já estava sendo feito pelo governo anterior. Ele explicou que o serviço agora foi intensificado por determinação do presidente. Justificou ainda que nesta primeira leva será difícil perceber o impacto da revogação, mas assegurou que o processo vai desburocratizar a máquina. As segundas e terceiras revogações serão de caráter qualitativos, ou seja, nós vamos agrupar em decretos únicos grupos de decretos que versem sobre as mesmas matérias. Então, essas revogações qualitativas que virão, essas talvez sejam mais perceptíveis. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, existe uma parafernália de resoluções, portarias, instruções normativas e decretos que precisam ser revistos. Onyx Lorenzoni também defendeu o decreto assinado hoje pelo presidente, que extingue 700 conselhos de administração pública e estabelece diretrizes e limitações para a criação dos colegiados. Esses 700 conselhos existentes e que foram criados no governo do PT traziam pagamento de diárias, passagens aéreas, hotelaria, alimentação, recursos para essas pessoas que não tinham nenhuma razão para estar aqui apenas para consumir recursos públicos. Este especialista em finanças avalia que ambas medidas são positivas e podem tornar o Estado mais eficiente. Sobre a revogação de decretos ultrapassados, ele entende que faz parte da administração pública arrumar a casa, mas não acredita que haverá impacto considerável sobre a burocracia que existe no país. Uma coisa não está automaticamente ligada à outra. Agora, em tese, sempre que você faz uma revisão de normas que talvez já estejam desatualizadas, tende a favorecer a população. O Senado instalou nesta semana a comissão especial que vai acompanhar as discussões da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O objetivo é agilizar os trabalhos quando a proposta mudar de casa. Assim como fez na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, veio acompanhar de perto a instalação da Comissão Especial do Senado. O objetivo foi ganhar tempo, esclarecendo as dúvidas dos senadores sobre a reforma da Previdência, antes mesmo de a proposta chegar à casa. Um dos questionamentos foi sobre a mudança no benefício assistencial a idosos de baixa renda, que passaria de um salário mínimo a partir dos 65 anos para R$ 400 a partir dos 60, subindo para o mínimo aos 70. O que é que nos inspirou a antecipar esse recebimento e, ao mesmo tempo, procrastinar de 65 para 70 anos? Essas pessoas também precisam de maior acesso a medicamentos.
Então, na hora em que o Estado diz, olha, você vai ter direito a receber R$400, para ela certamente é importante pelo complemento da renda. A Comissão Especial do Senado não tem qualquer poder de decisão, mas os integrantes irão participar dos debates durante a longa tramitação que a proposta terá na Casa Vizinha. Ela precisa ser aprovada na CCJ da Câmara em uma comissão especial, além de ser votada em 2 turnos no plenário da Casa. Segundo o próprio governo, a Comissão do Senado ajudaria a agilizar a tramitação da proposta, caso deputados e senadores entrem em um consenso, uma vez que, se o projeto sofrer alterações no Senado, ele volta para a Câmara. É uma iniciativa louvável, dada a relevância do tema, a pressa que o país tem de reencontrar o seu equilíbrio fiscal. Mas na Câmara a ideia foi criticada pela oposição, que acusa o Senado de estar desrespeitando a independência da Casa. A reforma da Previdência está longe de ser uma pauta de consenso. Existem muitas dúvidas, existe muita divergência, muita gente considera que vai aumentar a desigualdade, então não é uma pauta para ser apressada ou não pelo Senado na Câmara. Quem sabe do destino, da velocidade da pauta da Câmara são os deputados eleitos para isso. Os integrantes da comissão negam que farão qualquer tipo de pressão sobre os deputados e dizem que o objetivo será o de conhecer melhor a proposta. Não haverá pressão, ao contrário, o que nós estamos fazendo é nos dedicando muito, lendo, estudando, debatendo. Entre os itens da reforma da Previdência que deverão ser mais atacados tanto na Câmara quanto no Senado estão o BPC e as mudanças na aposentadoria rural, como a exigência de um tempo de contribuição mínimo de 20 anos. Daqui a pouco, negócios nas áreas de tecnologia e finanças ajudam pequenos empreendedores a alcançar o sucesso. Mais detalhes em instantes. Negócios na área financeira e de tecnologia. Quando se fala nessas duas coisas, muita gente pode achar que é assunto para grandes investidores. Mas você vai ver agora que muitos pequenos empreendedores estão alcançando sucesso juntando as duas áreas. Bom, muita gente já sabe o que são as startups, aquelas pequenas empresas de tecnologia que desenvolvem produtos únicos. O que chama a atenção agora é a expansão das empresas dedicadas a desenvolver soluções financeiras por meio de aplicativos. Elas têm até nome, são as fintechs. O próprio nome já entrega a alma do negócio. Fintech é a junção de financeiro com tecnologia. E aí a gente pode ficar pensando que isso tudo tem a ver com aqueles bancos digitais. Nada disso. Fintechs são pequenas empresas que oferecem produtos e serviços que envolvem todo tipo de operações financeiras, como crédito, financiamentos, pagamentos e por aí vai. O engenheiro Rodrigo é dono de uma startup financeira. A inovação que ele desenvolveu funciona como uma espécie de sala de encontros. Quem quer investir acha interessados em vender participações em empresas franqueadas, como se fosse um mercado de ações voltado apenas para a expansão de franquias. E para desenhar o negócio, ele teve de repensar antigos modelos. Procuramos esquecer um modelo de negócio e começamos a entender uma dinâmica de negócio. Como se faz uma corporação menor conseguir alcançar escalas maiores de produção ou escalas maiores de interface com o público, marketing digital, enfim, são diversos elementos que a gente procurou entender que fazem parte do mundo dos negócios agora. O presidente da associação que reúne as startups no Distrito Federal diz que a tendência é a expansão das fintechs em Brasília e no Brasil. O movimento seria impulsionado pelo baixo custo de operação dessas empresas e pelo crescente hábito do consumidor de comprar por meio da internet. Hoje você acessa um celular e você tem a expectativa que um produto saia da China, atravesse os oceanos, os continentes, chegue na sua casa. E é nesse mar aberto de oportunidades que o Rildo já navega. Atento ao mercado, ele criou uma solução financeira que une amantes da gastronomia aos melhores pratos. Funciona assim: por meio de um aplicativo, o consumidor escolhe o restaurante, seleciona o prato preferido e paga a conta sem entrar na fila. Tudo por meio do smartphone. Você chega numa loja, às vezes você quer a atenção do garçom, o garçom está correndo para lá e para cá e não te atende naquele momento certo. E um outro momento de muito estresse também é o momento quando você já acabou de consumir e você quer pagar a sua conta. O empreendedor apostou na solução tecnológica
que para ele é uma evolução natural dos tempos. Hoje é muito comum você comprar qualquer tipo de produto fazer reservas em hotéis, pedir uma pizza, tudo pelo aplicativo, né? Então, nada mais na linha da evolução do que você chegar na mesa de um estabelecimento e fazer o pedido também por um aplicativo. Depois da reforma trabalhista, as regras para os trabalhadores que precisam compensar as horas trabalhadas a mais passaram por mudanças. Antes, a hora extra era o sistema utilizado para essa compensação. Mas agora é possível que o empregado e o empregador realizem acordo com relação ao banco de horas. Conheça mais sobre essa modalidade no nosso quadro Direitos e Deveres. Com a reforma trabalhista realizada em 2017 no Brasil, algumas regras relacionadas à jornada de trabalho foram alteradas. E uma delas foi a questão do banco de horas. Essa modalidade de acordo é um combinado entre empresa e empregado que facilita na compensação de horas extras. O empregado tem 8 horas diárias para poder, um limite máximo de 8 horas para trabalhar. Se ele ultrapassar o limite máximo de 8 horas, ele tem nessas horas o direito às horas extras. O banco de hora possibilita que essas horas extras, ao invés de serem pagas, elas sejam compensadas dentro do contrato de trabalho. Ela pode ser compensada por um outro dia de trabalho. Antes da reforma, era necessário que o banco de horas fosse pactuado entre sindicatos, ou seja, era preciso que a categoria em que o trabalhador estava inserido aprovasse a necessidade de utilizar o banco de horas. E se assim houvesse, eles mesmos estabeleceriam as regras. Mas, depois da reforma, foram feitas algumas mudanças. O que mudou com a reforma trabalhista foi que, a partir da reforma trabalhista, esse banco de horas pode ser instituído diretamente entre o empregado e o empregador. Eles podem pactuar isso e dentro dessa pactuação, eles podem negociar como que será feito esse banco de horas. E como todos os acordos, é fundamental que a negociação do banco de horas seja feita formalmente. Além disso, é importante que o trabalhador tenha ciência de que essas horas devem ser compensadas em 6 meses. É necessário que se faça um acordo por escrito e esse acordo deve prever que essa compensação tem que ser feita no período máximo de 6 meses. Mas a empresa não é obrigada a pactuar o acordo de banco de horas, visto que a obrigatoriedade é apenas a do pagamento de horas extras. A regra é que seja hora extra. A regra é, trabalhei a mais, eu tenho que receber as horas extras, né? O sistema de banco de horas, na verdade, ele é um sistema alternativo de compensação de jornada. Então, eu troco, ao invés de eu receber essas horas, eu trabalho em outro período, né? Então, ela serve como um meio alternativo, ela não é obrigatória. Em São Paulo, a variação no preço dos ovos de Páscoa é de mais de 80%, de acordo com o estabelecimento em que o produto for adquirido. Pesquisa da Fundação Procon São Paulo, divulgada esta semana, aponta que os preços dos ovos de Páscoa na capital paulista possuem variações de preços de mais de 88%, dependendo da loja em que o consumidor realizar a compra. Um dos ovos com maior diferença de preço possui uma variação de R$ 39,80 para R$ 74,99, ou seja, uma diferença de mais de R$ 35. Além disso, o valor médio do quilo dos ovos de Páscoa, que vem com brinquedos, é de mais de R$ 288, enquanto o quilo dos ovos sem brinquedos está em R$ 161. Estes dados foram captados no levantamento realizado de 25 a 27 de março em 10 diferentes estabelecimentos nas 5 regiões da capital, comparando o preço de 177 itens de Páscoa, sendo 13 bolos, 12 caixas de bombom, 92 ovos e 60 tabletes de chocolate. O Procon orienta que o consumidor preste atenção no prazo de validade, no peso líquido e na composição do produto antes de adquiri-lo. A seguir, você vai conhecer Zhangjiajie, na China, uma cidade com construções impressionantes, inclusive uma ponte de vidro no alto de uma montanha. A gente volta em 1 minuto. Desde a última quarta-feira, companhias aéreas brasileiras passam a intensificar a fiscalização das bagagens de mão nas aeronaves.
Campanha da Associação Brasileira das Empresas Aéreas intensifica a fiscalização das bagagens de mão carregadas pelos passageiros nos aeroportos. As principais companhias aéreas brasileiras, incluindo a Gol, Azul, Latam e Avianca, vão realizar as fiscalizações em 2 etapas. A primeira começou esta semana e segue até o próximo dia 24 de abril e possui um caráter educativo, informando aos passageiros se as bagagens estão dentro dos padrões ou não. Já na segunda fase, que começa em maio, as empresas aéreas deverão fazer com que os passageiros retornem até a área de check-in para despachar a mala, caso esteja fora das especificações. Através de uma nota, a associação afirmou que essa medida precisou ser tomada devido ao aumento no volume de bagagens de mão nas aeronaves, desde a implementação da resolução da Agência Nacional de Aviação Civil em 2017, que criou as tarifas de despacho de bagagens. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o de Congonhas, em São Paulo, são 2 dos aeroportos que fazem parte da campanha. Você já deve ter visto fotos ou vídeos de uma ponte feita de vidro, localizada no alto de uma grande montanha. Esta é a montanha Tianmen, que fica em Zhangjiajie, na China. A passarela de vidro é um dos pontos turísticos que mais chamam a atenção no mundo todo, principalmente por estar em um lugar tão alto. Mas a cidade de Zhangjiajie possui muitas outras atrações, como o Parque Nacional, que conta com lindos cenários. Conheça mais sobre essa incrível cidade, onde a engenharia é desafiada, no nosso quadro Rota Turística. Este é, sem dúvidas, um dos lugares mais incríveis da China. A cidade de Zhangjiajie é contemplada por belas paisagens e lugares impressionantes que parecem cenário de filme. Para começar um roteiro por aqui, o melhor lugar para ser visitado é a montanha Tianmen, que é uma das principais atrações da cidade. Além de poder andar nos penhascos ao redor da montanha e olhar tudo do alto, é possível também passar pela Heaven's Door, uma famosa escada com 999 degraus que leva até o topo da montanha. A vista já é linda na metade do caminho e quanto mais alto, mais belezas podem ser vistas. Não bastasse a vista e os atrativos naturais que a montanha já possui, ainda tem mais. É o chão de vidro, ou chamado por lá também de Walk of Fate. É uma espécie de passarela construída no ponto mais alto da montanha com a estrutura de vidro, que permite que você olhe para baixo e veja toda a paisagem. Para quem tem medo de altura, este lugar não é tão recomendado, já que dá para enxergar tudo que está abaixo de seus pés. O material é um vidro bastante resistente, além das estruturas de metais que o sustentam. Mas pode ter certeza que já é o suficiente para dar aquele friozinho na barriga. Para finalizar o passeio por essa montanha, que é considerada a maior atração de Zhangjiajie, você pode passear também de teleférico. Mas não é apenas um teleférico qualquer. Este é o maior teleférico do mundo, com 7 quilômetros de extensão e um trajeto que dura 30 minutos. É um passeio que vale muito a pena. Mas existem ainda muitos outros passeios extraordinários para fazer nesta cidade, além da montanha. O Parque Nacional é um deles. Considerado patrimônio mundial pela Unesco, o parque é rico em vegetação e diversas paisagens. Quem já assistiu ao filme Avatar, com certeza deve se lembrar deste cenário. Florestas flutuantes e montanhas com formatos diferentes. Pois ele foi inspirado no parque, que conta com essas montanhas, além de uma área imensa de vegetação. A paisagem é linda e o ingresso para visitar o local pode ser usado por 4 dias. Além disso, este parque possui também um elevador panorâmico externo mais alto do mundo. Se você conseguir andar neste elevador colado no vidro, vai se surpreender com tamanha beleza. Zhangjiajie é uma cidade incrível que vale a pena conhecer. A natureza sempre surpreende e por aqui não é diferente.
passeio valer a pena neste lugar incrível, é preciso reservar pelo menos 3 dias. Com uma grande variedade de pontos turísticos e passeios imperdíveis, quanto mais tempo na cidade, melhor. Além de todos os lugares já apresentados, Zhangjiajie conta também com o Lago Baofeng, que significa Pico do Tesouro. Ele fica próximo ao National Forest Park e, além do lago, também existem belas quedas d'água, trilhas e templos no meio da floresta. Como todos os outros pontos, o lago é imperdível. Difícil é encontrar algo que não seja imperdível nesse lugar. Viajar para Zhangjiajie exige planejamento, já que fica bem longe do Brasil. Mas pode apostar que vale a pena. É a viagem dos sonhos de qualquer um. Daqui a pouco, atleta americanense e portador de nanismo é convocado pela seleção brasileira para o Campeonato Internacional em Lançamento de Dardos. A gente volta já. Baseado na história real e inspiradora do amor inabalável de uma mãe, Superação, o Milagre da Fé, mostra que a união é capaz de fazer milagres. Carregado de emoção, o filme deve agradar em cheio aqueles que têm uma ligação mais próxima com a religiosidade. Acorda pra vida, o café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. Superação, o Milagre da Fé, retrata o poder da esperança. John Smith, um atleta de 14 anos, brincava com os amigos quando cai acidentalmente em um lago congelado nos Estados Unidos. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos, até que sua mãe, Joyce Smith, juntou forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Na contramão do conhecimento científico e das previsões pessimistas dos médicos, existiu o amor de Joyce, que com sua implacável convicção inspirou toda a comunidade a orar pela recuperação de John. Unidos, todos se envolveram em uma grande corrente de orações e descobriram juntos o poder da fé. E a prece poderosa foi responsável por um verdadeiro milagre. Dirigido por Roxanne Dayson e protagonizado por Chrissy Metz, o filme é inspirado em fatos reais. Você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás: eu estou louco? Ou Deus falou com você? Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, mas talvez isso não baste nesse caso. Viu a página do Facebook e viralizou. Jair Henrique Porfírio é um atleta paralímpico de Americana, portador de nanismo. Mas, mesmo com sua baixa estatura, seus planos dentro do esporte são bem altos. Ele compete na modalidade de lançamento de dardos e foi convocado pela seleção brasileira para competir em um torneio internacional, que acontece no final deste mês. Confira! No esporte, não há limites para quem sonha em ser campeão. É assim em todas as modalidades e para todos os atletas, inclusive os paralímpicos, como o americanense Jair Henrique. Jair só tem 1,28 m de altura, mas é um gigante no esporte. Com 6 anos, começou no futebol e hoje, aos 24, foi convocado pela seleção brasileira como atleta paralímpico de lançamento de dardo. Ele é atleta profissional há alguns anos e tudo começou quando um tio o chamou para fazer parte do esporte. Eu sou atleta desde 2011 e eu entrei através do meu tio, que é cadeirante. Ele foi convidado para competir lá pela cidade de Araçatuba, minha cidade onde eu nasci, e através de uma treinadora que me convidou para eu treinar por eles. Jair faz parte da Associação Paralímpica de Campinas, a APC, na qual treina na modalidade de lançamento de dardo de segunda a sexta em torno de 3 horas por dia. E toda essa dedicação, além da competência do atleta dentro do esporte, fez com que ele fosse convocado para competir pela seleção brasileira no campeonato Open Brasil Loterias Caixa de Atletismo no final deste mês.
o ano passado eu vim batendo vários recordes, desde o regional até o último brasileiro. Então já estava com esperança de ser convocado, mas como foi muito cedo, foi uma surpresa e fiquei muito feliz e contente devido ao meu trabalho do ano passado. E o nanismo nunca o atrapalhou dentro do esporte. Desde quando começou a praticar, ele não teve dificuldades com relação à inclusão. Eu sempre fui um guerreiro, então para mim sempre tive uma vida onde eu buscava adaptação. Mas dentro do esporte foi tranquilo, porque eu já nasci dentro do esporte com 6 anos já praticando, então para mim foi tranquilo. Sendo assim, o atleta pretende se concentrar daqui para frente nos campeonatos que pretende participar, além de concluir o curso de Educação Física. Meu foco é, através desse campeonato, ir para o Parapan e em seguida para o Mundial e para a Olimpíadas, que é meu principal foco até ano que vem. Eu estou na faculdade, então quero ser um futuro funcionário dentro do esporte, pretendo ser um belo de um treinador e, claro, ter vários resultados importantes dentro da minha carreira. E assim Jair pretende seguir com seus planos dentro daquilo que o faz feliz. Porque se não fosse o esporte, eu não sei o que seria da minha vida. Que ele que abriu várias portas para mim e está me tornando o homem que eu sou hoje. O CNT Notícias SP fica por aqui. Obrigada pela companhia e um ótimo início de semana para você. Até mais!